Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre cultura organizacional. Aqui no nosso canal você pode encontrar diversas trilhas com conteúdos relacionados ao nosso tema central, que é cultura organizacional. O nosso propósito é ajudar pessoas e organizações a desmistificar esse tema cultura e tangibilizar através de atitudes e ações práticas, observáveis no dia a dia das empresas. E o nosso tema hoje passa por cultura, diversidade, equidade e inclusão. Então, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita para ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos incríveis que a gente está trazendo aqui para você. Eu sou a Dani Viana, head de projetos e parcerias estratégicas. E hoje a Lu Glasner está de volta aqui com a gente, né, Lu? A Lu é especialista em diversidade, equidade e inclusão nas organizações. E a gente vai continuar a nossa conversa sobre o tema. Para quem não teve a oportunidade de assistir, nós já gravamos 2 vídeos sobre esse tema. Então, clique aqui nos comentários que você pode assistir o primeiro e o segundo vídeo. No primeiro, a gente falou um pouco sobre conceitos de equidade, igualdade, viés inconscientes. No segundo, a gente falou bastante sobre o papel da liderança na criação de espaços seguros para fomentar essa cultura de inclusão. E hoje, nós vamos falar sobre ESG, ou ESG, né? Como que ele conversa com a cultura organizacional. E para a gente começar, quero chamar a Lu para dar um oi para vocês e para já começar respondendo a pergunta. Lu, o que é ESG e como que ele conversa com a cultura organizacional? Fala para gente. Oi, Dani, que prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Estou amando essa parceria arretada, como a gente fala aqui no meu lugar. Então, vamos lá, vamos conversar sobre ESG ou ASG em português, porque a gente está falando de cultura e vamos trazer um pouquinho da nossa cultura brasileira, né? Então, a sigla é E de Environment ou Ambiente, S de Social ou Social, e G de Governance ou Governança, tá? E por que isso é tão importante para as organizações hoje? Né? Por que as organizações estão olhando para isso? O ESG é usado para medir o quanto o negócio está comprometido em minimizar os impactos no meio ambiente e construir um mundo mais justo e responsável com as pessoas em seu entorno, além de manter os melhores processos de administração. Está aí a explicação para as 3 letras. E aí eu quero chamar a atenção, gente, que uma letra não anda separada da outra. Não adianta a gente estar cuidando do meio ambiente e não construir um mundo mais justo e responsável com as pessoas. E é exatamente nessa sigla do S e do G, né, do Social e da Governance, que entra a cultura da diversidade, equidade e inclusão. Se tem empresas que só olham para o meio ambiente, porque já estão ali no processo, já estão ali no movimento, porque sempre tiveram que ter, né, o relatório de sustentabilidade, então só continuaram e trouxeram essa sigla para dentro da cultura. Os investimentos, né, os investidores que hoje estão olhando muito para esse relatório ESG, não basta mais só o relatório de sustentabilidade, ele vai entender que essa empresa, essa organização não está procurando ser uma empresa boa para o mundo e para as pessoas do seu entorno. E aí, claro que hoje a gente sabe que os resultados econômicos, os resultados dessa empresa não serão os mesmos. Podem ter desastres ambientais, né, por conta de não estar olhando para essa questão social e da governança, como já tiveram casos aqui de algumas mineradoras. E se você pegar o relatório dessa ESG dessas mineradoras, vocês vão ver que esse relatório é totalmente voltado para o ambiente e nada sobre o social e a governança. Então, é muito importante estar essas 3 siglas, mas que são interdependentes, estarem dentro da cultura organizacional hoje cada vez mais. E aí, Lu, pensando nisso, como que o ESG ou ESG conversa com a cultura organizacional? Você consegue trazer alguns exemplos práticos para a gente? Sim, Dani. Por exemplo, na questão ambiental,
é toda essa questão de reciclar, de não criar mais lixo, não produzir mais lixo para o meio ambiente, né? De fazer um reflorestamento, realmente de cuidar do ambiente, não só do que a organização faz parte, mas do seu entorno, da comunidade do seu entorno. Então, a organização que está vivenciando o ESG, ela precisa se preocupar também com as pessoas, não só com o ambiente, mas o ambiente ligado às pessoas também. E aí, quando a gente fala do S e do D linkando ao ambiente, né, a gente pode trazer aqui algumas ações que vão fazer parte da cultura de equidade, diversidade e inclusão, que é, por exemplo, a diversidade de equipe, né, então trazer mais diversidade para a equipe, e não só a equipe de base, mas também para a equipe da alta liderança, porque aí a gente traz a governança, né, a satisfação do cliente, então se preocupar com a satisfação do cliente, se preocupar com a forma com que a gente se comunica com o cliente, o que a gente vai oferecer para o cliente, se preocupando com a comunidade da qual ele faz parte, né, o relacionamento com a comunidade, o engajamento dos colaboradores, a proteção de dados e privacidade, isso é muito importante, e respeito aos direitos humanos. Então, quando a gente fala dessas 3 siglas, elas estão interligadas, mais uma vez, não cometam esse erro, né, de trazer só uma e não trazer as outras 2, porque não vai dar certo. Interessante, Lu. E você está falando, né, você falou na primeira questão, na primeira pergunta que eu te fiz, você falou sobre a questão de crises, né, que muitas vezes as empresas precisam administrar por conta de não olhar para as práticas, para as boas práticas relacionadas ao ESG. E por coincidência, ontem eu estava participando de uma reunião em que foram levados alguns indicadores que conversam muito com o S, né? Principalmente quando a gente olha para o S, para o ambiente interno, para o fortalecimento de uma cultura interna. E alguns números me assustaram e me chamaram bastante atenção. Foi um relatório, foi apresentado como sendo alguns indicadores da KPMG, num relatório que foi emitido há um tempo atrás, que fala que das várias denúncias e normalmente reclamações e aspectos que vão para esses canais de denúncia interno da organização, normalmente 24% tem a ver com assédio moral, a forma como os líderes conversam ou lidam ou interagem com as suas equipes e vice-versa. E também 31% tem a ver com desvio de conduta. E a gente tem visto com o advento aí da tecnologia, da internet, principalmente o WhatsApp, Instagram, a velocidade com que as informações e os eventos que acontecem dentro da organização chegam no mercado. E isso pode, de certa forma, prejudicar a imagem da organização. Muitas vezes, como você mesma disse, viram crises, né? E a empresa passa a ter que administrar e fazer a gestão dessas crises que poderiam ter sido evitadas. Então, comenta um pouquinho para a gente, fala um pouco aí sobre essa questão, né? Sobre essas questões de conflitos, de gerenciamento de crises. O que você recomenda para as empresas? Primeiro, evitar esse tipo de situação para não ser exposta numa crise pública, né, não chegar num ponto assim, de exposição pública de algo interno que poderia ser prevenido internamente e, se acontecer, a gente espera que não aconteça, se acontecer, como lidar com isso? Anne, fantástica a sua pergunta. Eu costumo dizer que o gerenciamento de crise não é antes da crise acontecer, é evitar que a crise aconteça. Então, no processo de construção da cultura de diversidade, equidade e inclusão, conflitos vão acontecer. É uma mudança, é uma transformação, né? A gente está falando de inclusão de grupos minorizados. Então, o conflito vai acontecer por quem, né, partindo muitas vezes de quem está recebendo, mas também de quem está chegando. São culturas diferentes que agora vão precisar encontrar um caminho único, um caminho do meio para construir uma cultura dentro da organização. A gente está falando de pessoas. Então, conflitos vão existir. Gerir esses conflitos é essencial para a construção da cultura de diversidade, equidade e inclusão. Então, a alta liderança precisa aprender a gerenciar conflitos, né? E não só estar ali vendo, na maioria das vezes ela enxerga que o conflito está ali acontecendo
e deixa para que outras pessoas gerenciem ou não, ou gerencia de outra forma. E por que eu estou trazendo isso, né? Quando a gente está construindo a cultura da diversidade, equidade e inclusão, esses conflitos vão acontecer e muitas vezes eles são abafados. Eles não são gerenciados. Então, isso vai sendo abafado e vida que segue, vida que segue, vida que segue, e acontece algo desse tipo, como um assédio moral, né? Como um assédio sexual, como, enfim, uma série ações de capacitismo, ações de etarismo, e como você falou, hoje rapidamente vai para a mídia, e a partir daí começa a se pensar em como gerenciar essa crise, porque a marca está na mídia de uma forma que não deveria estar. Então, para que isso não aconteça, algumas ações precisam ser tomadas. Primeiro, né, aprender a gerenciar conflitos, a gestão de conflitos e por parte da liderança. De novo, a liderança precisa ser a primeira camada da organização a ser envolvida nessa cultura de construção da diversidade, equidade e inclusão. Durante esse processo, é muito importante a construção de uma cartilha de boas práticas, né? Dessa intencionalidade que a gente está cuidando agora, e de um código de ética, certo? Quando a gente está ali trazendo a gestão de conflitos, e essa gestão de conflitos faz parte da construção de um ambiente seguro e inclusivo, eu também abro aí um espaço na ouvidoria de realmente as pessoas trazerem o que está acontecendo. E é muito importante que fique claro a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essas pessoas precisam ser e precisam sentir que vão ser protegidas. Isso também é muito importante na construção dessa cultura. Então, essas pessoas precisam ser preservadas, né, nos seus dados, né? Precisa ter a Lei Geral de Proteção de Dados, precisa ter um código de ética de uma forma assim, muito clara, esse código de ética, né? Precisa estar ali realmente que se tais condutas não forem seguidas, é passível de demissão, sim, né? Precisa ser construída uma cartilha trazendo a intencionalidade. Então, por exemplo, uma cartilha construída para pessoas com deficiência, né? Então, trazer o que não pode falar, quais são as atitudes que não podem ser feitas, o que pode fazer para que aquela pessoa realmente seja inclusa dentro daquela organização, porque em caso de dúvida, vai lá e traz essa cartilha, né? E a liderança precisa estar muito envolvida e fazendo essa gestão de conflitos, porque durante esse processo, durante toda essa construção, vão ter conflitos. Esse é o gerenciamento de crise que a gente gerencia antes dela acontecer e ir para o mundo lá fora, porque assim, a crise acontece, chega no mundo lá fora, a gente toma as atitudes que têm que ser tomadas, e tem que ser tomadas mesmo, mas as pessoas não estão esquecendo, Dani, ela fica. Que bacana, que aula, né? Nossos bate-papos têm sido assim, curtos, mas intensos e cheios de conteúdo. Bom, para a gente encerrar nossa série de vídeos com você, com a sua participação, queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem está aqui com a gente, que já acompanhou os 3 vídeos, né? Então, a gente fala, nosso tema foi cultura, diversidade, equidade e inclusão. Considerando esse tema, que dica final você quer deixar para as pessoas que estão assistindo, para os nossos seguidores? Conta para gente. Eu queria deixar a mensagem de que realmente é um caminho sem volta a construção da cultura, diversidade, equidade e inclusão. É muito importante para a organização entrar nisso, principalmente a partir de todo esse movimento que a gente está vivendo, desse novo momento das organizações no mundo, né? Então, tenham coragem, entrem, peçam ajuda de quem está habilitado para ajudar vocês, como, por exemplo, a Team Hub e os parceiros dela. E, gente, é um caminho longo, né? Não é só colocar indicadores, a porcentagem que vocês querem no final de um ano, né, da inserção dessas pessoas. Não esqueçam que são pessoas, né? Vocês estão falando de
seres humanos e todo esse processo de construção de diversidade, equidade e inclusão, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre humanidade. Então, o processo precisa ser feito de forma completa, com muita responsabilidade social. Aí sim, vocês vão conseguir construir uma cultura de diversidade, equidade e inclusão. Aí vocês vão começar a ver os resultados aumentarem, os lucros aumentarem, as pessoas motivadas para estarem junto com a organização, construindo algo que faça sentido. Então, era isso que eu queria deixar. E, Dani, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ter recebido esse convite, para mim, foi uma honra. Estou honrada de estar aqui com a Team Hub, uma empresa que eu admiro demais. E contem comigo sempre que precisar. Lu, que delícia estar aqui com você ao longo desses 3 episódios, bater esse papo aqui online, e a gente já bate tantos outros papos offline também, né? Então, que delícia sempre ter essa oportunidade de te ouvir, é sempre um aprendizado para mim. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite, ter embarcado com a gente nesse desafio, né, de levar informação, conhecimento para quem está buscando mais informações a respeito desse tema. Então, obrigada mesmo de coração, espero que a gente possa encontrar em outros momentos para continuar essa conversa. E para você que está aqui com a gente, se inscreve aqui no nosso canal, se você gostou desse conteúdo, do nosso bate-papo, curte esse vídeo. Lembre-se que esse é o 3º vídeo da série, então volta aí nos comentários que estão aqui nesses comentários aqui debaixo desse vídeo e vai lá, aproveita para poder assistir o 1º e o 2º, tem conteúdos bem interessantes lá. Se você tiver gostado também e conhecer colegas, amigos, enfim, pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe o vídeo, né, pede para se inscrever aqui no canal. A gente vai ter uma série de vídeos a partir de agora com temas transversais à cultura organizacional, temas que ajudam a desmistificar o tema cultura e que ajudam você a levar para a prática ações que podem contribuir com o fortalecimento da cultura da empresa na qual você trabalha. Aproveita também, ativa aqui o sininho para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades. Espero você na próxima trilha, no próximo vídeo. Até mais!